Amanhã é 1º de maio, a CGTP fará o segundo desfile de Dia do Trabalhador em pandemia, num país que parece cada vez mais do terceiro mundo. Vem aí o 17º Comitê Central, assim é que é. Bem-vindos ao Comitê Central número 17, emissão de 30 de abril de 2021. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, para uma emissão em que vamos falar de eleições autárquicas, vamos falar de arte, também, tantas vezes ausente do Comitê Central, e mais para a frente teremos, como é hábito, o Camarada da Semana e a sessão de esclarecimento. Mas para já vamos começar com a perspectiva das eleições autárquicas, em relação às quais se ficou a conhecer recentemente que a candidata para a Câmara Municipal da Amadora pelo PSD será Susana Garcia, a comentadora de televisão do programa de Manuel Luís Goxa, que parece ter potencial para seguir uma carreira de género Marcelo Rebelo de Sousa, da TVI, neste caso da Reboleira, para Belém, porque ela está a candidatar-se à Câmara Municipal da Amadora e está lançada por Manuel Luís Goxa. Mais valia que Marcelo Rebelo de Sousa não teve. Portanto, antevejo uma carreira de sucesso a Susana Garcia. Este convite do PSD a Susana Garcia sugere-vos até alguns comentários, Alberto e Carlos. O que há a dizer sobre este tema? A polémica da semana ligada à senhora foi o facto dela pretender exterminar o Bloco de Esquerda, não é? Parece que ela nas mesmas declarações, ou na sequência dessas declarações, também disse que gostaria de exterminar o Chega. A senhora quer exterminar uma data de partidos. Sim, mas depois o corte, quem deu a notícia ou a generalidade dos meios de comunicação fizeram ali um corte. Fizeram um corte para destacar o extermínio do Bloco de Esquerda. Exatamente. Eu sei que é provável que o Carlos vá discordar de mim. Eu preferia ver exterminado, eu não quero ver nenhum partido exterminado especialmente, mas apesar de tudo acho que o Bloco de Esquerda tem sido mais nocivo para o país do que Chega, até ver, porque já tem mais anos, já pode ter uma influência mais negativa, etc. Portanto, nesse aspecto não discordo especialmente, não acho que fizesse falta ao país a existência do Bloco de Esquerda. Agora, a questão, isto não passa pelo extermínio dos partidos, as pessoas que votam nesses partidos continuam a existir, a menos que a doutora Susana Garcia pretenda exterminar também os eleitores do Bloco de Esquerda e do Chega. Aí já é uma questão mais complicada e com outros problemas logísticos. Agora, exterminar o partido por si só, eles provavelmente vão votar noutra coisa qualquer que se forme por aí. A vontade de votar naquele tipo de ideologia totalitária, no caso do Bloco de Esquerda, ia-se transferir para outro lado qualquer. Portanto, não sei, também se tentou. A questão aqui é que nós temos figuras de destaque do meio político. A pessoa que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais quer ilegalizar o Chega. Isso não causou assim um escândalo por aí além. Portanto, uma candidata autárquica dizer que gostaria de ilegalizar, penso que é esse o sentido do Bloco de Esquerda e o Chega, também não me parece assim nenhuma uma coisa também não é nunca vista, pelo menos não é inédita, não é? A partir daí não tenho grande coisa, porque depois há esta separação, esta distância geográfica, tu falaste aí na Amadora e na Reboleira e essas coisas, lá está, aqui no Norte eu não faço mais ideia. Exato, a Reboleira é uma freguesia, não, mas a Reboleira é muito conhecida porque exatamente, é a freguesia do Concelho da Amadora onde se localiza o estádio do Estrela da Amadora, como o estádio da Reboleira, tenho uma ideia. Reboleira, sim, exatamente, daí tenho uma ideia. Da Reboleira não para o convento, mas para o palácio. Mas só para passar a palavra, Tiago, desculpa, se vamos ter um escrutínio tão atento aos candidatos autárquicos, a todos eles, como temos com esta doutora Susana Garcia, isto dava para muitos assuntos, porque, pelo amor de Deus, de todos os partidos, os candidatos autárquicos e os que normalmente são eleitos para as autarquias, os respectivos presidentes e vereadores, etc., não faltam figuras peculiares e exóticas, até muito mais peculiares e mais exóticas do que esta senhora, de certeza absoluta. Portanto, acho que está a cair tudo em cima dela, aparentemente, porque se calhar ela até tem hipóteses de ganhar a Câmara, não faço ideia, não faço mesmo ideia o que é que se passa na Amador. Mas eu também não conheço assim tão bem a realidade política amadorense, mas acredito que tenha boas hipóteses, obviamente que pelo menos um certo protagonismo em resultado destas participações
nos programas da TVI, será uma boa base, pelo menos, para divulgar a sua campanha. Mas diz, Carlos, diz. O que é certo é que ela vai tendo atenção, e essa atenção eventualmente resulta em resultados eleitorais. Eu acho que podemos, sabem, as pessoas fazem aqueles testes da bússola política para perceberem se estão mais à esquerda, mais à direita. Eu acho que, às vezes esses testes têm 20 ou 30 perguntas, então uma chatice, está-se ali meia hora a responder àquilo. Eu acho que podemos substituir esses testes por colocar só 3 ou 4 declarações e perceber o nível de literalidade com que assumem que essas declarações foram feitas. Quanto mais assumires que aquelas declarações do homem branco, do Mamadou Ba, foram literais, mais à direita estás. Quanto mais assumires que as declarações da Susana Garcia eram mesmo para exterminar fisicamente as pessoas, mais à esquerda estás. E só isso, acho que ali com 3 ou 4 frases descobria-se logo a posição política de cada uma das pessoas. Eu acho que qualquer pessoa que olhe para aquilo sabe que foi uma figura de estilo, e com toda a honestidade, a mesma coisa quando o Mamadou Ba falou lá no Homem Branco, não sei o quê. Acho que ele não deseja a exterminação física dos apoiantes ou do... Carlos, desculpa, deixa-me só dizer que o PSD reagiu às reações à declaração da Susana Garcia, dizendo qualquer coisa desse género, como a esquerda não tem o monopólio do uso metafórico de expressões, e referiram também aquele caso no desfile na Avenida da Liberdade, em que dirigentes do Bloco de Esquerda desejavam ver o Bolsonaro ir para o pé de Salazar, não é? E aí também, exatamente, sim, foi outro caso. Sociais Sim. Aí não sei se era metafórico, mas... Pois é que aí parecia mais dificilmente metafórico, mas o PSD reagiu referindo esse caso. As redes sociais tendem a empolar muito e a procurar o sentido literal nas metáforas, e daqui a pouco andamos todos aqui em biquinhos de pés, que não podemos utilizar qualquer tipo de metáfora ou figura de estilo, que sob o risco de ser considerado de forma literal. Eu honestamente acho que de indignação parva em indignação parva, e já vimos este filme antes muitas vezes, vamos ter mais uma aspirante à política, a crescer politicamente, sem ter uma única ideia, apenas com declarações incendiárias sem sentido nenhum, mas que não se percebe ali uma ideia que seja sobre política autárquica ou política nacional, apenas umas declarações incendiárias. As redes sociais caem na armadilha, porque normalmente são dominadas por um conjunto de pessoas sem grande coisa para fazer e à procura sempre da indignação do dia. E constrói-se um vazio em que surgem personagens políticas do nada, sem se perceberem o que é que elas significam, o que é que defendem, exatamente o que é que têm, que tudo o que as define são um conjunto de declarações incendiárias sem sentido nenhum, sem estrutura, sem coerência de nenhum tipo, em que o facto de se empolar de um lado político, empola-se aquilo, até cria algum sentimento de solidariedade do seu lado político e ainda alimenta mais o crescimento dessa pessoa. Eu acho que isto é tudo um bocado ridículo, sem querer chatear o Tiago. Estou um bocadinho farto disso, dessas questões. Estes casos, num país onde, apesar de tudo, não acontece muita coisa, estes casos lá vão alimentando, lá vão... Esta senhora não é aquela da castração também dos pedófilos? Não é exatamente. Com esta senhora? É por isso, a certa altura... Se a castração física fosse aprovada, que se os portugueses quisessem a castração física, é uma coisa ridícula. É o tipo de declarações incendiárias para atrair... Pronto, veja que isto está mal para os pedófilos. Isto está mal para os pedófilos. Há uma perseguição. Sim, e foram essas declarações que fizeram a certa altura crer que ela poderia estar perto do Chega. Mas aparentemente ela terá sido convidada, segundo ela própria, por todos os partidos de direita, com exceção de um, e por um outro partido que também não é de direita, que nem sequer é de direita. Portanto, era só escolher. Esta senhora tinha ali a panóplia praticamente. Se calhar havia uma questão com a comunidade cigana que a separava do Chega. Ela foi apanhada a ouvir Gypsy Kings ou qualquer coisa. E aquilo afastou. Eu não acredito que André Ventura não ouça Gypsy King. É impossível resistir a Gypsy King. Pronto, Paco Lucia, vá. Ok. Pode insultar enquanto ouve.
Só se for isso. Mas nem só de novas caras está a viver por estes dias a política autárquica, porque o outro tema que aqui trazíamos, que é no fundo a arte, é um pretexto para falarmos sobre arte, tem também a ver com autarquias, neste caso a autarquia de Oeiras, e com o presidente Isaltino Moraes, que inaugurou há escassos dias uma nova escultura no Parque dos Poetas, que se chama o Obelisco do Tempo. Eu sei que, nomeadamente tu, Alberto, já tiveste a oportunidade de debruçar um bocadinho sobre este assunto. Agora, numa análise mais fria, mais ponderada, o que é que nos podes dizer sobre este novo trabalho do escultor Júlio Quaresma por encomenda de Isaltino Moraes? Antes de analisar o trabalho do escultor Júlio Quaresma, eu gostava de analisar a pessoa, que eu não sei quem é, que fez a lápidezinha que está lá, a inscrição na pedra. Que parece ter um erro, não é? Aquilo fala em cultura e laser. É um espaço de cultura e laser, ou qualquer coisa para do género. Mas com razão, porque realmente... Acho que tem um laser lá em cima. Tem um laser no topo. Lá na pontinha, sim. Para, segundo diz a própria Câmara, como é que é, Alberto? Furar as nuvens e apontar caminhos, não é? Apontar o futuro. Não, atuando, atenção, eu estou a citar, atuando como polo de atração da energia celeste, fazendo a ligação desta energia celeste à Terra. Portanto, no fundo, este obelisco é uma espécie de parabólica que capta a energia celeste para a Terra. Doutor Isaltino não fuma só charutos, aparentemente. Não sei. Só se isto é uma alternativa ao hidrogênio. Será uma alternativa ao hidrogênio? Se calhar é uma forma para atrair energia. Eu já vou passar ao Não ouça isso, passo, não estamos a ter aí o país todo. Para captar energia celeste, exatamente. Já chegava às ventoinhas para a energia eólica, agora obeliscos celeste. Esta parece renovável, esta energia, porque tudo o que é celeste, em princípio, há em grande quantidade. Carlos, deixa só antes de passar ao Carlos, deixa-me só dizer isto. E por todo o lado do país, aquilo é uma enorme, é uma aberração, claro que são 600 mil euros, já com IVA, 596 mil, salvo erro, gastos de forma completamente insultuosa, e já sabemos isso tudo. Mas o país está cheio daquilo, o problema é esse. O país está cheio de entulho semelhante, seja em forma de obelisco, ou de menir, ou de outra forma, ou de outro formato qualquer, mas o país está cheio de porcarias daquelas, em que o autarca encomenda a um escultor amigo uma obra, o escultor é amigo do autarca ou do partido que manda lá na paróquia, e depois combinam ali umas coisas e faz-se, despeja lá uma coisa que ele tinha no quintal, ou manda fazer em vidro e aço, essas coisinhas que é para aí, e despeja depois aí numa rotunda ou no Parque dos Poetas, como é o caso deste obelisco do tempo. É só isso. Infelizmente vamos... Enfim, estás a falar de 600 mil euros eu não sei a que preço é que estão os obeliscos do tempo. Se calhar isto foi um bom negócio. Se calhar o obelisco do tempo, se fores aí a qualquer sítio, custou o dobro disto. E acabou por ser um ótimo negócio. Sim, é possível que sim. Mas Carlos, tu estavas ansioso para dizer coisas sobre isto. Estava por acaso. O poder local tem coisas muito giras, não é? O poder local tem coisas muito giras, principalmente quando tem dinheiro a mais, como parece ser o caso. E há ali umas câmaras na zona metropolitana de Lisboa que parecem ter, de facto, dinheiro a mais. Eu vou deixar de lado questões legais. Vou fingir Mas agora... E estás a falar a sério, agora estás a mesmo a falar. Ok. Fingir que acho que não houve ali nenhum tipo de relação com financiamento de campanhas, nada disso, todas essas suspeitas que se levantam cada vez que há uma obra deste tipo. Vamos imaginar que aquilo é mesmo o Isaltino que quer deixar uma marca na cidade, uma marca, algo que ele deixou. Eu, honestamente, isto digo literalmente, não é uma figura de estilo, acho que quando um Presidente da Câmara faz algo deste género para deixar uma marca do seu mandato, para que fique para a posteridade uma marca daquilo que foi o seu mandato, uma obra feita, o Presidente da Câmara a seguir deveria destruí-la. Imediatamente. Não, digo isso literalmente. Não estava à espera. Para que os palermas não se lembrem, não achem que de facto se investirem dinheiro das pessoas em coisas daquele tipo, para se criar um incentivo certo,
para que os palermas no futuro, que se lembrem de deixar uma marca na cidade através de uma despesa deste tipo para algo completamente inútil, se lembrem que pode não ficar para a posteridade, porque é revoltante numa situação em que estamos atualmente, numa situação de crise em que muitas pessoas precisam bastante de vários tipos de apoios, meter-se 600 mil euros num obelisco daquele, e são 600 mil euros que se juntam a mais algumas centenas de milhares de euros que tinham sido investidas na mesma área anteriormente. Só com estes escultores já foi 1 milhão e tal de euros em menos de 2 anos, com o Júlio Quaresma. Exatamente. E o Eiras, só o Eiras. Não é? Depois há ali umas coisas estranhas, que a empresa desse tal Júlio Quaresma mudou de nome e de... Não, mas é escultor ou empresário? Pois, a empresa que ficou com esse todo nome pouco antes deste ajuste direto, não se sabe porquê, eventualmente pode ter sido coincidência. Houve ali um conjunto de coisas, mas aquilo que me parece verdadeiramente é que é uma mania das grandezas, um egomaníaco que está ali, que quer deixar uma marca para a necessidade, e honestamente eu espero que se o próximo Presidente da Câmara de Oeiras tenha a coragem de, apesar de quanto aquilo custou, apesar de eventualmente algumas pessoas até gostarem daquilo, de que assim que entre... É cá para não gostar, Carlos. Não, que destrua aquilo. Sim. Oh, Carlos, mas tu não tens receio que nessas circunstâncias tudo o que é primo de presidentes de Câmara começa a abrir empresas de demolições? Hesito nessa questão. Pois poderá ser o contra, poderá eventualmente ser esse. É o obelisco. Eu estou aqui relativamente perto, convido-vos desde já, logo que seja possível, a visitarem aqui a zona, e vamos os três ver o obelisco e lá com uma caneta corrigir também o erro que está na placa e passar o laser para lazer. E ainda por cima, ele tem o desplante. O Isaltino, no discurso inaugural, disse que aquilo é a democratização da cultura. E o pior é que eu acho que eles, à parte uns arranjinhos que há já à volta disto, eles acreditam, estes autarcas acreditam mesmo nisto, que estão a dar cultura e arte pública à ralé, que o povo se vai iluminar ou ascender a algum nível superior através disto, destes montes, destas quinquilharias que eles pousam aí na via pública. Eu não toquei neste assunto, mas eu imagino outros presidentes de Câmara de outras zonas do país que neste momento têm responsabilidades como tratar das escolas e de um conjunto de coisas, e que não têm dinheiro para substituir lâmpadas em escolas, que não têm, porque vivem noutra parte do país, numa parte, obviamente, onde o setor imobiliário não é tão crescente, onde não tem o mesmo tipo de receitas que estas câmaras têm. A ver aquilo, quer dizer, câmaras que não têm 50 mil euros para fazer uma pequena reconstrução nas escolas locais e veem aquilo. Carlos, tu não achas que se tivessem esse dinheiro, se tivessem mais dinheiro, não fariam mesmo? Não fariam este tipo de obras para a posteridade? Eu acredito que há muitos presidentes da Câmara que faziam exatamente o mesmo, mas quero acreditar, se calhar... Que há alguns que não. Que há alguns que primeiro resolveriam as obras das escolas e depois, se houvesse mais um bocadinho, claro, iriam fazer também. Não tenho dúvidas sobre isso, mas sim. Mas as lâmpadas na escola, nem sei se é um problema premente, porque o Sócrates trocou isso tudo por candeeiros do CISA, já na altura, portanto eu suponho que isso esteja resolvido um pouco por todo o país. Que vem com lâmpadas já infinitas, não é? Não precisa. Exato, de energia celeste, porque são à base de energia celeste. Lá está, é a mesma... Furam as nuvens. Furam as nuvens para ascender. Bom, eu acho que em termos de política autárquica e arte era muito isto. Sobretudo arte. Sobretudo arte. Foi bom termos tocado este ponto. Espero que haja mais oportunidades para o fazer no futuro. E a nossa primeira parte, se estiverem de acordo, fica por aqui. E já de seguida voltamos com o camarada da semana. E o camarada da semana é Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, que cometeu a heresia de ir falar daqui a algumas semanas com pessoas que determinadas pessoas, nomeadamente no seu partido, não apreciam e, portanto, não concordam que Sérgio Sousa Pinto vá debater assuntos com essas primeiras pessoas que referi. Mas Carlos, para explicar um bocadinho melhor esta problemática, queres enquadrar o tema, por favor? Sim, eu posso. Vamos a isto, enquadra, por favor. Vou surpreender com a opinião que tenho sobre isso, que é
Então pera lá. As coisas, em relação à Conferência do Mel, não são novas. Movimento Europa e Liberdade, verdade? Movimento Europa e Liberdade. Já no ano passado, quando o André Ventura foi convidado para um dos painéis do debate, houve este tipo de reação, até acho que houve 1 ou 2 desistentes entre as pessoas que participaram, e ia para um painel de debate. Eu acho que se não fosse o Ventura, o foco desta indignação passaria para o Jaime Nogueira Pinto, e se não fosse o Jaime Nogueira Pinto passaria para o Rui Ramos, e se não fosse o Rui Ramos passaria, e ia-se passando para a pessoa imediatamente mais à direita, até que as coisas não se pudessem fazer de todo. E algumas pessoas mais à esquerda, que é um erro profundo que eu acho que a esquerda comete, andam há anos a chamar fascista a toda a gente, nem que seja por associação, ou seja, se por acaso estás na mesma sala que alguém que é um fascista, nem que seja para argumentar e debater contra as ideias dessa pessoa, então és cúmplice, és fascista também, és fascista por associação. E o facto de fazerem sempre isto, qualquer que seja o evento, qualquer que seja a situação, faz com que as pessoas percam sensibilidade, e principalmente as pessoas mais à direita percam sensibilidade a isto, já não querem saber. Honestamente, acho que já ninguém se sente particularmente condicionado por estas coisas, o que faz com que se perca um bocadinho as nuances. E é aqui que se calhar vai surpreender, que é, desta vez, André Ventura não vai lá para debater. Foi lá o ano passado, foi lá como alguém que ia lá debater, porque foi para um painel de debate. Desta vez, André Ventura vai a esta conferência como convidado de honra. Porquê? Há ali 4 lugares de discursos de encerramento que estão reservados aos líderes partidários que normalmente fariam parte do espaço político do Movimento Europa e Liberdade, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, e desta vez há mais um lugar que é para André Ventura, que vai ser um discurso de encerramento. Portanto, ele não vai participar num debate. Vai lá como convidado de honra, ao lado dos outros 3 líderes partidários da área política que costumava ser a área política do MEL. E isto sim, quanto a mim, seria motivo para fazer questões. Seria um motivo para uma discussão interna. Concordo ou não? É assim, obviamente eu acho que o Chega tem todo o direito de existir, acho que a ideia de ilegalização não faz sentido. Agora, o Movimento Europa e Liberdade, como se diz, é da Europa e é da liberdade. E é um movimento também, não é? É um movimento. É também movimento. Portanto, e um dos princípios que aparece no seu manifesto fundador é o da neutralização do populismo e da demagogia. Está lá escrito. Em 2019, na primeira conferência, disseram mesmo que André Ventura não tem lugar aqui porque este é um movimento europeísta e da liberdade, portanto não tem espaço. André Ventura respondeu também não queria, que aquilo era uma organização estapafúrdia, mas pronto, os apoiantes de André Ventura não procuram muito a coerência, procuram mais decibéis e coisas assim, portanto não se vão preocupar muito que ele tenha mudado de opinião neste tempo. Mas quem segue o MEL, se calhar pode fazer este tipo de questões, que é o que é que mudou desde 2019? Ele tornou-se mais europeísta? Não, pelo contrário, juntou-se a um grupo europeu, o grupo europeu mais à direita, que é a anti-União Europeia, que é eurocético. Tornou-se mais apoiante das liberdades, menos populista, menos demagógico. Mas qualquer pessoa que tenha observado o percurso percebe que não se tornou assim. Não houve essa evolução no sentido de algum tipo de moderação, antes pelo contrário. O que é que mudou de 2019 a 2021? O valor de André Ventura nas sondagens. Apenas. Não houve nenhuma mudança ideológica ou de estilo ou de forma que o tenha aproximado daqueles que seriam os valores do Movimento Europa e Liberdade na sua base. E eu acredito, eu gosto muito do MEL, gosto muito do Movimento Europa e Liberdade, acho que tem lá pessoas extraordinárias com muita vontade de mudar as coisas, e eu acredito que eles achem que integrar André Ventura no sistema que o irá moderar. Fazer um bocadinho o que aconteceu com o PCP quando foi integrado pelo PS, que irá matar ali aquela força, aquela irreverência, que irá
matar ali. E a verdade é que aconteceu com as forças extremistas quando o PS decidiu integrá-las. Não sei se vai acontecer neste caso, não sei mesmo. Mas a verdade é que neste espaço político se pode fazer essa pergunta. Porquê é que em 2019, quando eles valiam zero, ou perto de zero nas sondagens, eram tão firmemente contra a sua integração nesta área política, e agora ele passa a convidado de honra 2 anos mais tarde? E isto é uma discussão que se merece ter e perceber porque é que houve uma mudança de opinião, porque é que não houve. E dentro do MEL estão pessoas extraordinárias que merecem, pelo menos, que se faça este tipo de discussão. Obviamente, este tipo de discussão não se irá fazer. Porquê? Porque a primeira reação é a reação que se tem sempre, independentemente de qual seja a situação, que é, está lá uma pessoa da qual eu não gosto, que tenho ideias bastante opostas, se tu pisas a mesma alcatifa, és igual a ele. E quando a discussão está assim, obviamente não se pode ter nenhum tipo de discussão séria sobre o que é este espaço político, o que é que se permite que esteja neste espaço político e o que é que não se permite que venha a estar neste espaço político. E eu aceito ter esta discussão, aceito, do outro lado, haja pessoas que considerem que pertence a este espaço político. Eu não considero, pessoalmente, não considero que o Chega pertence a este espaço político, e o próprio Chega acha que não pertence, quer dizer, o próprio Chega, pelas escolhas que faz, pelas declarações que faz em relação a este espaço político, também não se considera. Estão ali porque vão a todas, porque sabem que podem ir buscar eleitorado a qualquer lado e que o próprio eleitorado Chega não procura grande coerência, procura decibéis e força e grandes discursos. Isso quanto a mim, é uma questão. Em relação ao Sérgio Sousa Pinto, é palhaçada do costume, é mesmo palhaçada que aconteceria se não houvesse Chega, se houvesse CDS, se estivesse lá o Nuno Melo, neste momento estava a receber o mesmíssimo tratamento. E é esse o problema à esquerda, que faz com que à direita não possa haver uma discussão e que se caminhe lentamente para um percurso que, quanto a mim, é negativo para a direita. Desculpa lá, estendi-me aqui um bocadinho. Não, mas justificava-se. E o Alberto não te interrompeu nenhuma vez, indignado, portanto eu receio que tenhamos aqui algum não discordo da essência do que o Carlos disse. Sim, eu acrescentaria só que as pessoas que criticaram o Sérgio Sousa Pinto por estar presente no mesmo espaço, no mesmo contexto que o André Ventura, eu não reconheço legitimidade nenhuma dessas pessoas, das que eu vi. Pode-me escapar alguma, não conheço legitimidade de nenhuma dessas pessoas para falarem em respeito pela liberdade, pela democracia, ou por certos valores que me são relativamente caros, ou bastante caros, em alguns casos. Nenhuma dessas pessoas, estamos a falar de gente do calibre do Dr. Louçã, por exemplo. Quer dizer, entre o André Ventura e o Louçã, eu prefiro o André Ventura, sinceramente. Eu não gosto do André Ventura. Entre ele e o Louçã, eu prefiro o André Ventura. Aquilo que o Louçã diz, ou pessoas próximas do Louçã, as pessoas que eles tentam estigmatizar, que tentam isolar, que tentam, como se diz agora, cancelar, essas pessoas, isso são medalhas para esses alvos. E no caso, o Sérgio Sousa Pinto, obviamente, está-se a borrifar para estes dedos apontados todos, com certeza. Até há de estar satisfeito. É muito bom alguém ser apontado por estar a cometer uma heresia por parte, e essa acusação vir de parte do Dr. Louçã ou de pessoas do calibre do Dr. Louçã. Essas pessoas não merecem qualquer respeito quando estamos a discutir questões de liberdade e democracia. Nenhum, zero. O Dr. Ventura provavelmente também não, ou merece pouco, ou ainda estamos a avaliar o que é que aquilo vai dar, porque aquilo realmente é um bocado, como o Carlos diz, aquilo não é muito coerente e é bastante fluido, como certos géneros. Agora, acusações vindas do Louçã, pelo amor de Deus. Sim, é interessante. Desculpa. Não, avança, Carlos, avança. É interessante que eu acho que o Sérgio Sousa Pinto é uma pessoa de bastante coragem e gosto muito de ouvir e que tem um pensamento muito próprio, apesar de termos uma ideologia diferente. E à direita hoje gosta-se muito do Sérgio Sousa Pinto, porque é a única pessoa à esquerda capaz
que foi capaz, naquela altura, de contrariar aquele ímpeto para abrir o arco de governação até à extrema-esquerda. O Francisco Assis também, durante 30 segundos. 30 segundos, mais ou menos. Mas ele foi capaz e ainda hoje é capaz. A minha questão é que eu olho até para algumas das pessoas que admiram bastante o Sérgio Sousa Pinto à direita e penso que opinião é que elas têm sobre os Sérgio Sousa Pintos à direita. E para eles, os Sérgio Sousa Pinto à direita, para muitas dessas pessoas, aquelas pessoas que à direita têm o mesmo papel que Sérgio Sousa Pinto à esquerda, que é o de não querer abrir o arco da governação demasiado à direita, são maltratadas, criticadas, tratadas como idiotas úteis da esquerda e por aí. Portanto, eles admiram o Sérgio Sousa Pinto por ser uma voz independente, por não admitir... Tiago, notaste que o Carlos está a falar dele mesmo. O Carlos está a falar dele próprio. Não estou a falar, estou a falar de qualquer pessoa que neste espaço político e há mais... Mas é pertinente, sim. Sim. Quando defendem esse tipo de coisas, são fortemente atacadas. Ou seja, há um grupo de pessoas à direita, mais à direita, que aprecia muito pessoas como o Sérgio Sousa Pinto, desde que estejam à esquerda. Porque se estiverem do seu lado, se contrariarem aqueles que são os dogmas, ou se puserem de alguma forma algum obstáculo no sentido de se chegar ao poder a todo custo, então já passam a párias e idiotas úteis e por aí fora. Carlos, tu achas que Chega, deixa-me fazer-te uma pergunta, tu achas que Chega tão extremista quanto o Bloco e o PCP? Sinceramente. Eu acho o Chega tão extremista, acho, eles próprios acham. Eu acho que... Pelo grupo europeu em que se posicionam, acho isso. Estamos a falar de um partido que, apesar de se dizer patriota, que escreve, que apesar de se dizer patriota, odeia de forma assumida uma parte da população portuguesa. Isso é extremismo. Tal como o Bloco e o PCP. Odeia, exatamente. Odeia estritamente um grupo da população portuguesa que cresceu em muitas áreas geográficas, muito centrado nesse ódio. Que escreve decretos de lei estava lá literalmente. E este decreto de lei é para proteger a raça maioritária. Desculpem lá. Este é um discurso de um partido. Podemos dizer onde é que está o extremo, se o extremo está aqui, está acolá. O Chega, quando escolheu integrar um grupo europeu, nós temos o Vox, que é um partido claramente bastante à direita, que integra um grupo europeu. O Chega optou por integrar o grupo europeu à direita desse grupo europeu. Ou seja, o Chega colocou-se à direita do Vox. Sim, eu acho que... Sim, desculpa. Estamos a falar de um grupo europeu que tem um discurso muitas vezes abertamente xenófobo, inclusivamente contra portugueses, como acontece em França, que na Bulgária, por exemplo, um desses partidos, quando chegou ao poder, havia políticos que diziam que era preciso eutanasiar ciganos. É onde chega este tipo de discurso. Eu acho que não pertence a esta área política, acho mesmo que não pertence a esta área política, que o Chega levanta muitas questões que são importantes, que devem ser levantadas, sim, o Bloco de Esquerda também faz, portanto fazem todos, mas no meio daquela confusão de levantar questões de meias-verdades, de problemas que efetivamente existem, há um conjunto, há um discurso inerente que, quanto a mim, deveria ser rejeitado por esta área política, que, note, tem todo o direito de existir. Num regime democrático, as pessoas que pensam assim têm todo o direito de ter o seu espaço político, mas que não é o espaço político que deveria ser o espaço político do centro-direita e do liberalismo. Mas eu acho que perde-se aqui uma oportunidade neste Congresso do Movimento Europa e Liberdade. Não sei se esta estrutura de ter, como estavas a dizer, o André Ventura como orador final e não num painel de debate, se foi a única circunstância que eventualmente André Ventura aceitou este convite. Mas este seria o sítio ideal, tendo em conta também, como referiste, Carlos, a qualidade de inúmeras das pessoas que estão nestes painéis. Esta era a altura certa para, de uma vez por todas, para já nós percebermos o que é o Chega, ou o que é que o André Ventura pretende que seja o Chega, ou o que é que André Ventura efetivamente pensa sobre estes assuntos importantes
que o tornam ou não uma parte do problema ou uma parte da solução. Porque eu acho que, em grande medida, ainda ninguém percebeu muito bem, e provavelmente ele próprio também, porque ele próprio também não o quis definir com clareza, o que é o Chega. E este poderia ser um momento bom, em debate com algumas das pessoas que vão estar presentes, poderia ser um momento bom para esclarecer isso. Não sei se André Ventura eu acho que anda toda a gente. Circunstâncias. É provável que ele só tenha aceitado. É possível que sim. Sob essas condições. O que agora está em moda o verbo, a propósito do Chega, normalizar. Se estiveres no mesmo café que está o Ventura lá ao fundo noutra mesa, estás a normalizar o Chega. Mas não há esta indignação em geral, e obviamente nos mídias ainda não houve, quando o PS normalizou dois partidos comunistas. Absolutamente leninistas, extremadíssimos também. Eu não estou a dizer que o Chega não é extremo, é desagradável, tem uma série de coisas que acho absolutamente abomináveis. Agora, o Bloco e o PC, e conheço-os há mais anos, tenho mais noção das coisas abomináveis que eles defendem, foram normalizados por este PS do Dr. Costa sem quase um pio sem um resmungo, praticamente. Mas o país aceitou isto. À direita. E bem. E quanto a mim, bem, houve algum à direita em relação a isso. Muitos comentadores, acho que o próprio Alberto, eu, nessa altura... Sim, eu sei, tudo assim. Portanto, houve uma reação quando se abriu este arco da governação à extrema-esquerda, acho que algo que não tinha acontecido. Não devia ter acontecido. Porque não tinha aparecido as circunstâncias, acho que com as circunstâncias certas anteriormente, se calhar tinha acontecido. Mas pronto, houve uma reação contra isso, ok? Nessa altura houve essa reação. Agora, o que acontece é que parece que não se pode ter essa reação ao outro lado. Acho que para ser coerente, quem teve essa reação nessa altura também devia ter agora, e vice-versa. Quem não teve reação nessa altura, quem achou aquilo perfeitamente normal, também não devia ter este tipo de reação agora. Mas trocam-se os papéis e trocam-se também as opiniões sobre a abertura. Eu percebo o que estás a dizer e concordo parcialmente contigo, sim. Acho que o Ventura, aquilo do Chega é tão pouco coerente, a visão deles é tão pouco definida, que eu acho que muitos dos eventuais eleitores deles também às vezes não têm noção de quão extremo aquilo é. Focam-se nos pontos. A maioria dos eleitores do Chega, eu quero acreditar, são simplesmente pessoas fartas disto tudo. Não são pessoas que odeiam minorias, não são pessoas... Não, conheço perfeitamente, conheço e tu deves conhecer algumas, não vale a pena. Não eleitores do Chega... Não são. E que não são nada racistas, não são absolutamente nada... Claro e provavelmente André Ventura é o primeiro a não ter interesse nenhum em definir ideologicamente o partido, precisamente como ele já assumiu, para ir buscar eleitorado. Se calhar ele próprio não é racista, até eu não conheço o homem de lado nenhum, nem faço questão, mas se calhar ele próprio não é. Ele vai jogando ali numa coisa pastosa, numas areias movediças, para ver onde pode ir buscar... Pode ir buscar votos. Mas é típico. Os meus amigos de direita, nós vemos muitas publicações do André Ventura, cada vez que há um crime cometido por alguém de etnia cigana, lá vem ele apontar, estão a ver que existe um problema, olham o que este cigano fez, e publica imensas coisas nas redes sociais à base disso, portanto, alimentar-se um bocadinho deste instinto que existe. O que é que aconteceria? E isto, pergunto mesmo às pessoas de direita, se houvesse um partido político que fizesse isso em relação aos judeus. Se passasse pelos jornais à procura de qualquer crime que fosse cometido por um... Em matéria internacional, Carlos, o Bloco não anda muito longe. Em matéria de... Mas apesar de tudo, o Bloco, não há ninguém no Bloco que vá às redes sociais e escreva: olha o que este judeu fez. Ainda acham que não há um problema... Olha o que este israelita fez, não seria tão estranho. Mas pronto, apesar de tudo... Isso é muito, muito frequente. Eles são antisionistas, dizem-se não são antissemitas, mas são antisionistas. Nós sabemos que é basicamente a mesma coisa, não é? Não são contra italianos, só não gostam da Itália. Mas com os italianos está tudo bem. Mas pronto, mas vocês olham para isso e ficam insatisfeitos, não é? Não pode ser. E apesar de tudo é um discurso bastante mais polido do que esse. Mas se houvesse estruturalmente um partido que até fosse direita, que se dissesse direita e que volta e meia colocasse: olha o que este judeu fez, ainda acham que os judeus não andam a controlar isto tudo? Eu acho que à direita haveria uma reação muito grande contra este tipo. Há alguma direita que é assim, Carlos, que diz exatamente isso: olha os judeus a controlar isto tudo e etc.
Há alguma, e claramente E muita esquerda. E muita esquerda. Centro-direita não integra esses partidos. Porquê é que se trocar um judeu por um cigano, de repente se passa a ser, o gajo é só politicamente incorreto, pá, não importa. E até é verdade, porque ali e acolá há problemas com os ciganos e as pessoas têm esse tipo de problemas. Porquê é que não temos essa mesma reação? Eu acho que há problemas com a dita comunidade cigana em Portugal. Há alguns problemas, sinceramente acho. Agora, fazer disso o foco de uma política de um partido, acho que não faz sentido nenhum. Mas acho que há alguns problemas. Há ali uma criminalidade, provavelmente a percentagem de criminalidade associada a ciganos será superior à criminalidade da população geral, digo eu. A percentagem de ciganos que vive do rendimento mínimo, do rendimento de inserção, não sei o quê, é superior à da população geral. Há alguns problemas ali que poderiam ser discutidos. Agora, se calhar não deveriam ser discutidos daquela forma centrada e discriminatória com que o Ventura o faz. Sim. Bom, vamos ficar atentos a eventuais evoluções sobre esta Conferência do Movimento da Europa e Liberdade, que segundo Francisco Louçã vão abundar conversas sobre, e passo a citar, a reconfiguração social, política e económica para as próximas décadas. Os próximos 10 anos foram traçados por aquele António Costa Silva, não é? Em 2 dias. Exatamente, e agora as próximas décadas será pelo movimento. E Louçã tem algum receio, porque efetivamente se houver de facto uma reconfiguração social, política e económica que nos aproxima um bocadinho do que são as democracias mais desenvolvidas da Europa, é possível que não será bom para ele, não é? Não será bom para ele. Talvez mirre um pouco. Mas também não vai acontecer grande aproximação. Toda a gente, qualquer pessoa que esteja ali à direita do Bloco de Esquerda é fascista por definição, qualquer pessoa que almoce pessoas que estão à direita do Bloco de Esquerda é fascista. Mas isso já se dá o desconto, a mim fascista todas as semanas. Ninguém realmente se sente ofendido quando o Bloco diz isso dessa pessoa, é lógico, não é? Sim, pelo contrário. Bom, fica resolvido assim este assunto. Cheira-me que voltaremos a ele ainda antes deste evento do MEL. Bom, e fica por aqui o nosso camarada da semana. Voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Estamos de volta para a nossa sessão de esclarecimento, espaço para respondermos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviá-las para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A pergunta de hoje é do João Silva. O João Silva pergunta, ou melhor, gostaria de saber a nossa opinião sobre, e estou a citar, a obrigatoriedade de indivíduos em cargos públicos declararem a sua filiação em organizações ou círculos fechados, como é o caso da maçonaria. Carlos, como político mais experiente deste painel e tendo ainda por cima acumulado funções políticas com a de líder... Você queres dizer e maçom. Não, isso acho que não, mas pelo menos membro destacado da claque do Sporting de Espinho, os desnorteados. É verdade, os desnorteados. Eu recebi, a propósito, um vídeo que desde já agradeço do nosso espectador que me enviou vários momentos da atuação dos desnorteados que são realmente impressionantes, e muitos parabéns também para ti, Carlos. Mas por já ter estado nesta dupla condição, gostava de ter a tua opinião sobre a obrigatoriedade. Então, tu declaraste, obviamente, que eras membro fundador dos desnorteados. Sim. Mas não sei onde é que isto se declara. Eu sou fã dos desnorteados, mas não sou membro dos desnorteados. Ok. Os critérios de admissão são demasiado elevados. Na política ainda vá que não agora é aquela coisa de sim, aquilo é pronto, ainda não quero entrar num clube que me aceite como sócio, não é? É um bocado que os políticos é a mesma coisa. Eu quero saber de onde é que eles estão filiados para não cometer o erro, evitar esses. Por acidente ir lá parar, exatamente. Mas desculpa, estavas a dizer, tu tens coisas a dizer sobre Eu acho que é um princípio errado à partida exigir que as pessoas tenham que dizer a tudo o que pertencem a expor a sua vida particular para entrar na política.
Acho que é por princípio algo errado. As pessoas devem ter direito de associação e pertencerem àquilo que bem entenderem, e se o quiserem, manterem isso em segredo. Se pertencem à maçonaria ou a um clube de swing ou um clube de futebol, é lá com eles. Acho que ninguém precisa de saber isso. Imagino que os laços nos clubes de swing sejam ainda mais próximos e estreitos. Mais estreitos. Sim, mas normalmente essas coisas não duram muito, mas não são duradouras. Pois. Não são duradouras. São estreitos os laços, mas pouco. Fugazes. Pode criar depois ali algum tipo de amizades que depois se transponham para a política. Dito isto, a maçonaria é um grupo de pessoas, é um grupo que tem um objetivo particular, que é apoiarem-se entre si para chegarem a lugares de poder, e apesar de não achar que isso legalmente deve ser reforçado e que eles devem ser obrigados a declarar isso, acho que há um passo anterior, que é os partidos perceberem até que ponto é que estão a ser influenciados e manipulados por organizações desse tipo. Acho que aí sim, acho que para os partidos é importante perceberem se existe ali alguma célula, seja da maçonaria, seja de outro grupo qualquer, que controla e determina as políticas, ou se expõe o partido a ser mandado por pessoas de outro partido, porque a maçonaria tem uma estrutura e há pessoas de determinado... Espera aí que fizeste o sinal da pirâmide. Exatamente. Está! Estão no topo dessa estrutura. E se por acaso, na base dessa estrutura, estiverem pessoas de outro partido, é preciso perceber se as pessoas deste partido, que está na base da estrutura da maçonaria, está a responder àquilo que são as necessidades do partido ou às necessidades do partido que tem as pessoas no topo da pirâmide da maçonaria. Eu acho que isso é algo que os partidos devem ter em conta. Agora, liberdade de associação. Sempre, se as pessoas querem pertencer a um clube qualquer, devem pertencer e não devem ser obrigadas a fazer isso, mas no passo anterior, os partidos, quando internamente, devem ter esse cuidado. Posso? Avança, Alberto. Eu acho que no caso do PS é melhor perguntar quem é que não pertence à maçonaria, que é para eles terem conhecimento disso e expulsarem o infiel que está lá nitidamente a mais. Mas, de resto, é óbvio que em princípio não deveria ser necessário revelar as associações a que a pessoa pertence à vida privada e os clubes swing, que continuam a achar que a pessoa não deve revelar esse tipo de pertenças. Agora, no caso da maçonaria, aquilo serve como grupo de pressão e como grupo de influências. E temos um partido, não é só aí que estão maçons, mas temos sobretudo um partido que é a maçonaria, em boa parte. Ou que esse partido é praticamente todo maçónico. Portanto, e as influências notam-se, não é? Agora, como no caso do PS, aquilo já está tão, agora falando a sério mesmo, já está tão ligado, tão confundido com a própria maçonaria também, não é preciso eles dizerem que são maçons, sinceramente não vale a pena vir revelar isso. E se calhar é mais um problema para o PSD por aquele motivo que eu dizia há pouco, no PSD sim, que estão na maçonaria estão a responder àquilo que são as necessidades do PSD, ou se estão a responder às necessidades das exatamente. Da maçonaria que são do PS. Exatamente. Pois, realmente sim, e também me parece impossível impor uma lei deste género, porque, enfim, se uma pessoa tem de declarar até pertence à associação de chinquilho, acaba por ser um bocadinho irrelevante. Eu se calhar sugeria uma coisa, sabem aqueles papéis da imigração que às vezes temos que preencher? Eu não sei se é provavelmente quando se vai aos Estados Unidos ou assim, simplesmente perguntam-se, você alguma vez cometeu um genocídio, sim ou não? Transporta consigo armas automáticas, sim ou não? Vai perguntar também aos políticos, ouça, pertence a alguma associação que o vá trazer para aqui para defender interesses que não os do país e tal, sim ou não? E as pessoas põem sim ou não? E acho que era muito simples. Esses questionários são particularmente giros porque não há nenhuma pergunta à qual se tu responderes sim, que não sejas que não vais ficar preso para o resto da vida. Muito ou pena de morte, em muitos estados. Se estiveres a aterrar no Texas, vais dali direto para costuma praticar semanalmente atos terroristas que provoquem mortes civis. É dar um papelinho aos deputados, sim, é dar-lhes um papelinho à entrada com sim ou não e pronto, só com esta pergunta. E eu acho que isto
simplificava bastante as coisas. Não sei, é a minha perspectiva sobre este assunto. Não, acho que desculpa, Tiago, acho que Sim. há casos em que é importante a revelação de algumas pertenças pessoais, porque isso pode influenciar. Agora, falando abstratamente e tirando a questão dos maçons e do PS daqui, há casos em que isso pode, por exemplo, relações de parentesco, pertenças a determinados grupos, etc., podem ser importantes e podem influenciar políticas. Deve-se saber algumas dessas coisas. Se a pessoa pertence aos desnorteados, acho que não tem problema nenhum, nem isso vai influenciar. Só se for para ser promovido, para subir, só se for esse o caso. Não acho que deva ser obrigatório. Muito bem, bastante esclarecedor. Eu acho que fomos muito esclarecedores nesta sessão de esclarecimento, como convém. E estamos mesmo perto do final. Eu acho que hoje vamos acabar, como falámos de arte, o Alberto vai tocar-nos o Brothers in Arms, porque a guitarra está mesmo ali atrás, se calhar acabamos. Está desafinada, é pena, é pena. Vê se para a semana não te esqueces, está bem? De afinar. E nós ficamos por aqui, não sem antes lembrar aos nossos ouvintes e espectadores que estaríamos todas as semanas às 21 horas no canal de Facebook A Cor do Dinheiro e que depois nos podem seguir no Facebook do Comitê Central e em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Acho que não me esqueci de nenhum dos inúmeros sítios onde estamos presentes. E por esta semana ficamos por aqui, despedimos-nos e até para a semana a todos. Até para a semana. Até para a semana.